Graça e paz, amados. Glória a Deus, que maravilha, clima gostoso, clima abençoado, não é qualquer dia que tem um clima como esse. Amados, que maravilha, que bom que nós estamos reunidos juntos como igreja para celebrarmos a palavra do Senhor, o nome do Senhor, para cultuarmos ao Senhor. E hoje nós vamos ler uma passagem que está lá em Provérbios, capítulo 22, e ela tem que ser bem aplicada nas nossas vidas, ela precisa ser bem aplicada nas nossas vidas, porque se nós dermos ouvidos a esses conselhos sábios da Bíblia, a gente vai longe. Muitas vezes nós negligenciamos esses conselhos, mas é necessário que nós, cada dia, possamos dar ouvidos à palavra do Senhor. Isso é para o nosso crescimento mesmo. Amém? Provérbios capítulo 22, o versículo é o versículo de número 6. Provérbios 22, capítulo 6, diz: ensina o garoto a andar nos caminhos do Senhor, para que quando ele cresça, não venha se desviar. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é bom, é abençoador e tem dado essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Sabemos que o Senhor ainda fala conosco. Pai, desde já nós repreendemos todo o mal, toda a dor, Senhor, tudo aquilo que nos incomoda, toda artimanha maligna que tenta tirar a nossa concentração, que tenta nos afastar da Tua presença, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Queremos que os Teus servos, Pai, estejam livres, que estejam refrigerados, com o coração leve e com a mente aberta para receber a Tua palavra, Pai. Ser conosco nessa noite é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Provérbios 22, capítulo 6, diz: ensina o garoto a andar nos caminhos do Senhor, para que quando ele cresça, não venha se desviar. E aí tem várias versões que vai dizer: ensina o garoto, ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando cresça não venha se desviar dele. E essa palavra, queridos, ela é bem atual para nós, nos dias de hoje, bem atual. Quem é que não tem uma criança dentro de você? Todos nós temos uma criança dentro de nós. Umas estão adormecidas, outras esquecidas, outras apagadas, outras ali um pouco quietas, outras inquietas, outras agitadas. Mas todos nós temos uma criança dentro de nós. E isso é um fato real, não é ficção, não é? Será, pastor? Todos nós um dia fomos crianças e lembramos dos momentos em que nós passávamos juntos com os nossos amigos, nos locais onde nós morávamos, por onde nós andamos, memórias boas que nós tivemos na infância, nossas cicatrizes contam nossas histórias. E por aí vai, queridos. Temos uma criança dentro de nós. O que nós precisamos é aprender a domar essa criança, a desenvolver bem essa criança. Isso nós precisamos. Essa semana vocês viram aí um meme que bombou aí nas redes, todo mundo está postando isso. Eu particularmente não assisti esse meme, eu vi as pessoas falarem, mas está na boca do povo aí um garoto que queria tomar o assento de uma mulher, de uma moça no avião,
e parece que foi um negócio complicado, constrangedor. A mãe ali, né? E o garoto encasquetou de tomar o assento daquela senhora que estava na janela. A família dele tinha lá um assento para ele, mas ele encasquetou que ele queria aquele assento. E a mãe dele, queridos, ela queria satisfazer a vontade dele. O garoto tinha 4 anos, tem 4 anos de idade, é normal, não tem nenhum problema, mas encasquetou porque queria lá o assento daquela senhora lá. E aí muitos memes, muitas mentiras, muitas verdades, e a galera nessa hora aproveita para fazer a festa, né? Para arrancar o couro, para tirar uma casquinha. O fato é que essa senhora estava com 3 crianças dentro do avião, e uma delas encasquetou de pegar o assento daquela jovem. E o que pegou mais na questão foi que a mãe queria satisfazer a vontade da criança, do garoto. E na verdade ela não tinha que satisfazer a vontade do garoto, ela tinha que ensinar. Como diz a Bíblia, ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando ele cresça, ele não apanhe da polícia. Opa, pastor, não é isso não. Na prática é. Ensina o garoto no caminho em que ele deve andar, para que quando ele cresça, não venha se meter com droga. Ensina a criança no caminho em que ele deve andar, para que quando ele cresça, pague as pessoas que ele deve, honre as pessoas a quem ele deve. Ensina o garoto no caminho em que ele deve andar, para que quando ele venha ser homem, não fique batendo na mulher, não fique espancando as pessoas. Ensina o garoto no caminho em que ele deve andar, para que quando ele cresça, ele descubra que aquela criança já ficou para trás. Hoje ele é um homem. E parafraseando aqui o que diz o apóstolo Paulo, ele diz: olha, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Agora que eu cheguei a essa idade, a essa estatura, eu não faço mais essas coisas de menino. Quando eu era menino, quem sabe era um cabra safado, mas cresceu, ficou um cabra de Deus, um homem de verdade, né? O problema é que tem muita gente que ainda é aquele cabra safado de sempre, ele não mudou, ele continua aquele cara lá de trás, ele não desenvolveu, ele não cresceu, queridos. Mas isso não é uma coisa nossa, não tem nada a ver com a gente, isso aí é geral, o planeta está desse jeito, o cara está desse jeito, porque ele aprendeu dessa maneira. Ele foi doutrinado dessa maneira. Ele não teve ali uma correção, principalmente o filho que vive longe do pai. A psicanálise, a psicologia, a psiquiatria e todas as psiquiatras aí vão dizer que filhos que vivem longe do pai, ele tem um caráter deturpado. Isso não é geral, mas é um número muito considerável. Ele tem personalidades que vão alterar o comportamento dele para frente, queridos. E a gente precisa se atentar para esses detalhes. E você, às vezes, gasta dinheiro. Tem pessoas que gastam fortunas nos consultórios. Pessoas que gastam uma grana para descobrir o que está acontecendo com o garoto. Está lá na Bíblia, não precisa gastar lá, né? Compra uma Bíblia custa R$10. Está lá, vai dizer, olha, ensina esse garoto aí no caminho em que ele deve andar, para que quando ele cresça não venha se desviar dele. Outra versão vai dizer: não aparta a vara da criança. Olha as lambadinhas que é para ele aprender aí. Não estou falando de espancamento, mas dá umas lambadas nele segura de vez em quando aí, que a coisa vai resolver o problema. Ninguém aqui está falando de espancar a criança, não. Mas corrigir ele, conversar com ele. Pastor, o menino aí é insuportável, tem mais conversa com o garoto.
sempre tem uma conversa com o garoto. É ensinar ele, porque aquele garoto ali, ele vai crescer. E cresce rápido, queridos. Você olha para você mesmo. Um dia desse você era um jovem lindo, rapaz. Você era uma jovem maravilhosa. Eu disse, pastor, o tempo passou muito rápido. Um dia desse mesmo aí, o Menezes tinha 18 anos. Garoto jovem, bombado. O tempo passou rápido. Um dia desse aí, o outro vai dizer, pastor, um dia desse era um menino lindo, pastor. E eu não sei o que aconteceu. O tempo, querido. O tempo não perdoa. O tempo é um mestre por excelência. Infelizmente, ele acaba matando todos os seus discípulos. Então, o que pega aí? Educação. Educação. Poxa, pastor, esse menino, ele não era assim, era um menino bom, mas foi se tornando malvado, de repente as influências. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Lá no livro de Gênesis, capítulo 8, o Senhor vai dizer uma frase, anota, atenta para essa frase. Ele diz, eu não tornarei mais a amaldiçoar a terra. Não tornarei mais a matar essa humanidade com água. Porque agora eu sei que o homem é mau desde a sua infância. Nós já nascemos assim, queridos. Esse coração inclinado para o mal. Temos os nossos instintos primitivos aqui à flor da pele. Se não for alguém ali para domar, você vai com calma. Você tem espíritos primitivos à flor da pele. Precisa de alguém ali para te ensinar, para te domar. Comportamento. Será, pastor? Pega 3 garotos. Pega 3. Pequenininho assim, do tamanho da Alissa. 3 Alissazinhas e bota um brinquedo no meio. E você vê o resultado aí, o que vai ser? Vai ver o resultado. Pancadaria por conta da boneca, do brinquedo. Porque o ser humano, ele é assim, queridos. Isso não foi que nós aprendemos. Isso aí é uma consequência da queda do homem. Da queda do pecado do homem. Consequência é isso aí. Isso é mundial, não é no Brasil. Ah, porque é no Brasil. Não, é mundial. Tem um médico psiquiatra que mora na Inglaterra e ele atende pacientes na periferia de Londres. E a periferia de Londres, por ser um país de primeiro mundo, não é muito diferente daqui não, queridos. Periferia é periferia em qualquer parte do mundo, seja no Brasil, em Londres, nos Estados Unidos, periferia é periferia. Talvez exista algumas vantagens que nós não temos, mas periferia é periferia. Ser humano é ser humano, carne é carne. E ele vai falar sobre o tratamento que ele dá para algumas pessoas. Para algumas pessoas que ainda pensam que são crianças. Pessoas que ele atende ali, que ainda tem aquela imaginação de que são crianças, porque aprenderam dessa forma, receberam uma proteção exagerada do pai, da mãe. E ele, numa das suas obras lá, chamado Podres de Mimados, é um livro excelente, se você puder ler, leia, o nome é Podres de Mimados, do autor Theodore de Wimpel. Ele vai falar sobre aquelas pessoas que cresceram apenas na estatura, mas o coração ainda é um coração de uma criança. Ele não desenvolveu esse lado. Ele é um cara normal, mas ele ainda quer ter a proteção do pai e da mãe.
Jesus encontra um cara desse. Jesus encontra um mimado desse. E ele faz uma pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Esse foi o argumento do artista que chegou. Primeira vez que eu ouvi essa história, o pastor falou que ia contar a história do jovem rico. Eu disse: qual deles, pastor? Ele disse: qual deles? Só tem um. Não, tem dois. Não, só tem um. Porque muitas vezes nós achamos que o jovem rico era o cara que tinha dinheiro, mas o rico era Jesus. Os dois eram jovens. Então a parábola do jovem rico não é o jovem rico que tinha o dinheiro. O rico era Jesus, que tinha o conhecimento. Mas vamos voltar aqui para o Theodore de Hippon, quando ele diz que ele atende pessoas marmanjos de 30, 40 anos, querendo proteção do pai e da mãe, porque ele não aprendeu, não cresceu, queridos. Se você pegar uma borboleta, quando ela está passando por aquele processo de metamorfose, saindo da lagarta ali, do casulo, se você focar com uma lente ali muito forte, você vai ver que ela está fazendo um esforço sobrenatural para sair daquele casulo. E se você vai dar uma força para tirar ela dali de dentro, você vai acabar com a vida dela, porque ela não vai criar musculação para poder voar. Você vai atrofiar as asas da borboleta, porque a tendência é ela se transformar em borboleta. Mas você vai ficar ali com uma pena tão grande que vai querer dar uma força e vai acabar matando ela, porque ela não vai sobreviver. Então o ideal é que ela passe por aquele processo de sofrimento e dor, para que quando ela se transforme em borboleta, ela consiga voar. E essa comparação nós fazemos com nós mesmos. O processo de amadurecimento de uma criança para um adulto, ele precisa ser natural, ele não pode ter interferência. Ah, vou interferir, vou fazer proteção, não vai dar certo, vai dar errado. Esses dias aí um PM deu acho que é o triângulo o nome, né? Deu um triângulo num camarada e jogou ele lá da ponte aqui abaixo. Deu um triângulo nele e jogou ele lá dentro do rio. Não sei se ele escapou, não acompanhei a reportagem, mas isso foi um PM que fez isso com ele. Talvez você fique pensando quanta crueldade, mas é a lei, queridos. A lei, ela é dura, mas é a lei. E funciona assim. Queira ou não queira, funciona assim. Mas a lei não diz isso, França. Na prática diz. O PM vai lá e ele joga. E aí ele vai encontrar um monte de desculpas, mas ele já jogou o caboclo lá embaixo. Por quê? Porque um dia ele foi muito protegido por alguém. Talvez um dia ele recebeu proteção exagerada, ele não precisava, não foi educado como deveria ser educado. E educação não tem nada a ver com instrução. Tem gente que diz: ah, o meu filho, ele foi instruído, foi educado no colégio tal. Não, ele não foi educado, ele foi instruído, ele recebeu informação. Educação ainda é em casa. Educação é você sentar lá o garoto e bater um papo com ele bem legal, explicar como é que funciona as coisas. Educação é você informar ele: olha, isso aqui você não pode sentar nessa cadeira, porque essa cadeira não te pertence. Essa cadeira é dessa pessoa que comprou essa cadeira para ela, esse assento, ela batalhou, e não é seu, o seu é esse aqui. E aí esperneia e faz aquele escândalo todo, e chora, e alguém vai dizer: poxa, aquela mulher ali é insensível, ao invés de dar o assento para aquela criança ali. Porque ele não tem uma experiência com criança.
ele não tem uma experiência ali com crianças, não. E eu não estou falando isso para defender A nem B, não, porque eu conheço. A gente já viveu essa realidade com pequenos aí andando. 3, 4 meninos ali andando, viajando, e aquela luta tremenda. Um dia uma amiga minha disse o seguinte: França, eu vou fazer um aniversário em casa e convidar os amigos lá, né? Convidar os amigos de um órgão aí que a gente trabalhava, mas eu queria te pedir uma coisa, a festa é só para adultos, não dá para levar criança, porque ela sabia que eu tinha um bocado, uma penca de menino. Poxa, então não dá para mim, né? Para mim tem que levar a galera, todo dia. E os meninos não são fáceis, né? Mas era assim, sabe? A gente tem que... Escutei isso algumas vezes. Olha, não dá para convidar o França porque ele tem um monte de menino e ele vai trazer e os meninos dele são uma bênção, né? Isso a gente já escutou muito. Evitei muito de ir a alguns lugares por conta dos meninos. Então a gente tem que ter essa conscientização, ensinar o garoto. Olha, funciona assim. Talvez quando ele cresça, ele vai entender. Poxa, o papai, ele se privou muitas vezes de um convite por conta de mim, do meu comportamento. E agora eu vou ensinar para o meu próximo aqui que está chegando como é que funciona as coisas. Mas não pode cair naquela besteira de dizer, não, dá só um pouquinho para ele parar de chorar. Aquilo pode ser fatal, pode ser só o início. É só um pouquinho, acho que não tem nada a ver não, ele vai parar. Só um pouquinho. Esses dias assisti um cara, um testemunho de um camarada no Acre, que ele disse que ele começou cheirando só um pouquinho. Ele já estava cheirando quase 200 gramas por dia. Perdeu um lado do pulmão. Já estava andando com aquele extintor de incêndio de oxigênio nas costas. E a vida dele se tornou aquilo ali, ele se resumiu àquele resto de gente. Estava convertido. Jesus aceitou ele. Mas foi fim de jogo para ele. Não deu mais, cara. Porque ele começou com um pouquinho só. Deixa só um pouquinho ele brincar aí, que ele vai parar de chorar. Não funciona, queridos. Então isso é para nós. Não precisa pagar um psicólogo, um psiquiatra. Não precisa gastar dinheiro. A Bíblia já está nos ensinando isso aí. É só obedecer. É só prestar atenção. E se você ver esse capítulo, ele vai estar cheio de conselhos. Filho meu, anda assim, faz isso, faz aquilo que tu vai bem. Age dessa maneira, procede assim. Planeja, mas conversa comigo antes, porque se a gente não conversar, não vai dar certo. E às vezes você dá com os burros na água e diz, poxa, não deu certo. Poxa, Deus, não deu certo. E Deus vai dizer para ti, mas tu conversou comigo antes? Perguntou se a coisa era desse jeito? E aí, queridos, a gente tem que ter muito cuidado para não cair naquele lance da cultura da vitimização. Parece que nada dá certo para mim. Eles só fazem isso, só acontece isso comigo porque eu sou assim, eu sou assado. E ele começa a se vitimizar, sabe? Começa a criar aquela sensação de que ele é o último dos últimos do planeta, que ele não tem valor. Mas isso é só uma vitimização mesmo, porque no fundo ele sabe que ele está errado. O mundo não está nem aí, cara. Olha, quer saber de uma coisa? O mundo não está nem aí para nós. O mundo não está nem aí para você. Não adianta você dizer, mas parece que o mundo não quer nem saber de ti. E Deus não te deve nem um centavo. E às vezes você olha para o céu e diz, mas poxa, hoje não choveu, e reclama disso, reclama daí. Deus não te deve nem um centavo, e o mundo não está nem aí para você.
Os teus problemas, vou repetir, são os teus melhores amigos. Guarda eles para ti. E olha, se tu guardar bem eles vão te transformar, porque eles sempre chegam como um problema e se transformam em uma oportunidade. Vai ter oportunidade? Vai ter oportunidade. Não adianta contar para os outros, eu vou contar para o fulano, porque o negócio... Ele não está nem aí, ninguém está preocupado. Quando eu digo ninguém, não estou generalizando, mas 80% não está nem aí para os teus problemas e 20% está indo para a tua cara. Então segura os teus problemas, guarda eles, e se tu tiver de conversar sobre, joelho no chão, queridos. Nós falamos semana passada, e lança isso em oração a Deus. Senhor, eu preciso de um milagre, preciso resolver problemas, Senhor, e aqui é com o Senhor, mas nada de cair naquela cultura da vitimização. Ninguém me ajuda, eu estou nessa situação por conta disso, eu tenho isso, pastor, eu tenho 3 meninos para sustentar, parece que, cara, por que tu tem 3 meninos para sustentar? Eu não quero nem me lembrar dessas coisas, pastor, já pula fora. Nós precisamos o quê? Assumir nossas responsabilidades, querido. E nós temos aqui um excelente manual, uma Bíblia, onde o Senhor diz, olha, ensina o garoto onde ele deve andar, e não aparta a vara dele. Ensina ele, não aparta a vara dele, para quando ele crescer, ele não vier a se desviar do caminho onde ele está. Assim que funciona, querido. Nada de vitimização. Chorar, entrar numa neura depressiva, ninguém me ajuda, parece que ninguém olha para mim. Cara, nós plantamos, nós colhemos o que plantamos. Nossas decisões definem o nosso futuro. Se eu decidir bem, claro que eu vou colher coisa boa. Mas se eu decidir mal, claro que eu vou colher coisa mal. Josué vai dizer, decidam bem para que vocês vivam. Decidam bem para que vocês vivam. Porque o mundo não está nem aí para nós, cara. O mundo não tem compromisso com ninguém. Eu vejo muitas vezes o cara furou o pneu do carro dele, está apressado, ele fica explodindo. Não pode, mas cara, peraí. O mundo não tem nenhum compromisso contigo, cara. É besta. O mundo não tem nada a ver contigo, não tem nenhum compromisso contigo. Quem é que disse para ti que Deus vai reservar um momento para não chover para ti? Tu é mais bonito do que todo mundo. E alguns ainda vão dizer, Senhor, mas por que comigo, meu Deus? Ao invés de dizer, Senhor, por que não comigo? Ele só quer que atinja o outro. Ele diz, Pai, podia ser com fulano de tal, né? Com Zezinho, com a Maria. Mas comigo, ele acha que ele tem algum privilégio com Deus. Cara, todos nós, todos somos iguais diante de Deus. Todos nós pecamos. A Bíblia diz, pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Nós temos que dar graças a Deus pelo sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. Mas todos estávamos bichados. Não tem ninguém melhor. Eu não, pastor, eu fui a exceção. Nessa época eu não participei do negócio. Todos estávamos incluídos no pecado. Todos. Não tem exceção. Então a regra é essa, nada de ficar no processo da vitimização. E chegar a essa estatura de homem, de mulher. Dizer, não, agora não, passou. Aquele papo de menino já ficou para trás, como disse Paulo. Agora é outra vida, agora eu já me tornei uma pessoa adulta. Tenho responsabilidade, já tenho aí contas de luz para pagar, boleto para pagar, já tenho minhas responsabilidades, tenho o IPTU, tenho o aluguel para pagar, tenho menino para criar, tem isso, tem aquilo. É assumir as responsabilidades.
Alguma vez você já abriu a Bíblia e olhou Jesus ali reclamando da vida? Não tem isso, queridos. Mas tinha um jovem rico lá do lado, achando que era cheio de riqueza, com um papo de bom mestre. Eu não sei porque quando esses caras querem te roubar ou querem fazer alguma coisa, eles sempre vêm te dar uma elogiada para cima, te dar uma levantada. Primeiro, né? Dá uma levantada, segura. Bom mestre. Jesus disse, mas por que está me chamando de bom? Que fareis para ter a vida eterna? E aí Jesus vai perguntar para ele, olha, honra teu pai e tua mãe, deixa de roubar, deixa de matar, não fica cobiçando as coisas dos outros, procura caminhar na lei do Senhor. E aí ele vai se justificar diante de Deus. Mas mestre, tudo isso eu tenho feito. Ou seja, uma criança que não se transformou ainda era uma criança. Tudo isso eu já tenho feito. E Jesus disse, vou já tomar um brinquedo desse sem vergonha. Então vai, vende tudo que tu tem e divide com a galera aí. Aí ele pulou. Não, mestre, o senhor está com brincadeira. Aí não tem combate, mestre. A criançona, queridos, não conseguiu produzir aquilo que era para ele produzir. Era um mimado, um garotão mimado, que era talvez acariciado ali pelo pai, o pai dava ali passava pano ali na cabeça e tal, e no comportamento, não quis dividir o brinquedo com a galera, e a galera ficou lá tudo esperando, ele pulou fora, sabe? E aí pressionaram Jesus, a turma toda pressionou, mestre, cadê? E ele não vai distribuir. Ele disse, olha, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um mimado desse entrar no reino dos céus. Não dá, queridos. A gente, às vezes, o negócio, se não fosse trágico a situação, seria cômico, porque não dá para... E isso a gente ouve todo dia. Todos os dias você ouve um palhaço desse com essa arrumação. Olha, eu fiz um propósito com Deus aí de 1 milhão, eu vou dar 50 mil e vou receber em restituição 1 milhão. Cara, tu é besta, tu acha que Deus vai se vender por 50 mil, cara? Tu é doido, né? Pirou, cara, pirou a cabeça, pirou o cabeção, meu irmão. Tá maluco, rapaz? Não, porque o anjo fulano de tal disse isso que ia acontecer. Esse cara tá maluco, pirou a cabeça, queimou os neurônios, cara. Deus vai se vender por conta de 50 mil para o cara ganhar. Tá confundindo Deus com essas... Não é o nome desse lance da nova moda agora, bets, né? Tá confundindo Deus com as bets, com as raspadinhas. Pirou, não está no seu juízo, no seu pleno juízo. E todo cara que ele tá, que tem essa criançona dentro dele aí, ele não aceita não como resposta. Chama um indivíduo desse aí, para te saber se ele ainda tem a criança dentro dele, essa criança enraivada. Tu chama ele e diz um não para ele, aí ele se invoca. Aí você vai ver o negócio engrossar o caldo, porque ele não aceita o não, querido. Ele nunca aceita o não. Por que ele não aceita o não? Porque ele ainda vive aquela criança dentro dele. Ele quer o quê? Proteção. Ele não quer o não, ele quer o sim. Se tu disser o não, ele diz que é sim. Ele insiste no sim, igual um menino birrado ali. Até ele dar com as costas em burros d'água ali. Para ele descobrir que realmente era o não.
vai dizer o não aí que o cara fica estressado. Um dia desse eu disse não para um cidadão, pro bem dele. Ele passou um ano longe, até que ele veio um dia, me abraçou, pediu perdão e disse que realmente ele estava errado. A gente precisa aprender a dizer o não. Infelizmente é difícil você dizer o não, mas para o bem de uma criançona dessa, você tem que dizer o não. Pastor, eu estou com 50 anos, há possibilidade ainda de eu ser um crianção? Há possibilidade. E manhoso. E manhoso. Tem uns que já são manhosos. 40, pastor, já contei para vocês a história do cara com 40 anos. Ô pai, me dá 10 aí, pai. Cara, que tristeza, né? Vocês viram essa semana um médico drogado, sei lá, alucinado, endemoniado, matou a mãe dele, cara, por conta de droga. Um outro filho do diabo lá, aqui em Manaus, matou a senhora de 52 anos por conta de R$10 para comprar droga. E isso está ficando normal no nosso meio e as pessoas não reagem mais. Há 20 anos atrás, você ouvia isso, você ficava impactado. Hoje está normal. O cara matou a avó dele, cara, aqui no Parque da Laranjeira. Matou a senhora e colocou ela dentro de uma geladeira, de uma freezer, por conta de R$30. E se você pegar o jornal e se você espremer, vai sair sangue. Porque o negócio está feio, cara. Perdemos a sensibilidade por conta de quê? Filhos, pessoas mimadas, que não aceitam o não como resposta. Tem cara que é assim. Ele chega num status que aquilo já tomou conta da mente dele, ele já está na cabeça dele. Você pensa até que é brincadeira, mas já está na cabeça dele. Ele chega no banco, ele fura a fila na cara de pau. E cara, mas espera aí, tu está furando a fila. Aí ele tenta desdobrar por ali, mas continua lá na fila. Tem que aparecer o guarda lá para dar um tapão nele. Olha a fila lá atrás, querido. Acorda. Mas ele vai na cara de pau, ele não respeita. O outro, ele não quer nem saber se o cara é idoso, está com problema na perna, ele não está nem aí, ele coloca o carro dele lá na vaga. Quer dizer, mas peraí, tu é deficiente, tu é idoso? E ele ainda vai discutir com o cara do estacionamento. Tu é dono do estacionamento? Bota o carro onde eu quero botar. Porque ele é um mimado, é uma criança que não desenvolveu e criou. Ficou acromegálico, ele só cresceu as pontas. Não desenvolveu. E o profeta lá, o pregador, está dizendo, ensina esse garoto a andar nos caminhos do Senhor, para que quando ele cresça, ele não pegue pena da polícia. Ô pastor, eu fui esses dias ensinar um menino aí, mas me denunciaram, porque eu estava sendo muito rígido. O conselho tutelar foi lá em casa e tal, e apertou o cerco, e me deixou tantas multas, e por aí vai. A gente já falou várias vezes aqui que não se trata de espancar a criança, querido. Eu acho uma coisa covarde, sabe? O cara que espanca a criança. Nós estamos falando em ensinar a criança, educar a criança, educar essa criança de como ela tem que proceder. Antigamente o cara saía de casa, bença papai, bença mamãe, abraçava o pai dele, dava um cheiro no pai dele. Hoje ele não está nem aí, ele vai embora de longe. Ele dá um grito de longe, ele não tem mais aquele contato. E olha, e quando acontece isso? Os
valores, eles começaram a se inverter, queridos. E a gente precisa voltar a rever os nossos conceitos como seres humanos, como cristãos. Porque se nós não tomarmos providência, as coisas elas vão descambando. Um dia uma irmã chegou comigo e disse: pastor, aquele senhor ali que está de bigode, ele sentou no meu lugar. Eu disse: mas aqui é a igreja, não tem lugar, todo mundo senta onde quer. Ela disse: não, mas lá eu deixei a minha Bíblia, marcando o meu lugar. E ele afastou a Bíblia e ainda botou a minha Bíblia para trás. E a gente percebe, queridos, uma criança mimada, que não desenvolveu, que precisa da graça de Deus, precisa sair desse casulo, dizer: eu cresci. Fazer como Maria, queridos. Maria disse, e olha que Maria era uma jovenzinha, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim os desejos do coração do Senhor. Mas o cara hoje ele não quer fazer isso, ele quer brigar. Diz: pastor, eu vou arrancar o bigode dele. Se ele não sair de lá, ele vai levar uns tapas. É assim que ele fala. Ele não mudou, queridos, ele não se converteu, ele não precisa passar por um processo de conversão. Esses dias eu vi o senhor colocar uma placa, eu vou botar uma mensagem num grupo, muito longe daqui, o grupo fica em outro local, bem longe. E ele disse, e olha que o cara não era nem crente, ele disse: olha, eu queria pedir para os irmãos da igreja fulano de tal, não jogarem lixo no meu terreno. E ele mostrou lá um montoeiro de lixo que os irmãos jogavam dentro do terreno do cara. Ensina a criança no caminho em que ele deve andar, para que quando ele cresça, ele não venha ter problema com a justiça, com coisas que vão atrapalhar a vida dele. Isso a gente precisa estar ligado no dia, todos os dias. Eu conheço um cara que foi levar o filho dele, que é mais alto do que ele, quase 1 metro, o garoto é mais alto do que ele. Foi levar o filho dele para se alistar, querido. Parece hilário, mas é verdade. O cara com 19 anos, o pai dele foi levar ele lá, o velhinho foi levar ele para se alistar. Menino mimado, é um crianção. O que um cara desse vai dar no exército? Diga para mim. O que um cara desse vai frutificar no exército? Nada, cara. E eu digo sempre o seguinte: o homem que não conquista, que não busca a conquista, ele se torna um impotente, queridos. O homem que não busca a sua conquista, ele se torna um impotente. E a gente tem ouvido muito alguém dizer: Deus me deu a vitória. E você pergunta dele: qual foi a batalha que tu enfrentou? Ele não tem resposta, porque ele não enfrentou nenhuma batalha, querido. Ele não enfrentou nada de batalha, porque ele sempre foi mimado. Ele teve sempre ali o pai, a mãe. Ele vai mal na escola e a professora manda chamar a mãe para conversar, e a mãe já vai logo querendo brigar com a professora. Quem foi que me chamou aqui na escola? Faz um escândalo danado.
com a intenção de que a diretoria mande embora o professor, a fim de proteger o garotão, a criança, que mais tarde vai dar problema para ela. E é assim que acontece na escola, querido. A mãe ela se chega toda empoderada, a mãe, o pai. Por que o meu filho não está aprendendo, não está desenvolvendo potencial? Que potencial, rapaz? Potencial de ficar jogando o dia todo, um negócio que não vai levar ele a canto nenhum, ao nada. Mas ela se empodera. E quando ele chega mais tarde, numa idade maior, ela vai começar a lembrar que ela tirou a borboleta do casulo sem autorização da natureza. Não deveria. Esses dias eu vi no jornal que um jovem de 16 anos e um outro de 28 anos, um deu um tiro na cabeça e o outro pulou do prédio, porque o pai não quis comprar um iPhone 15 para eles. Olha aonde nós chegamos, a que ponto chegou a situação. E aquele pai vai chorar amargamente, porque ele não se atentou a essas palavras, queridos. Pastor, mas a Bíblia é arcaica, é um livro antigo, mas ele produz vida até hoje. Pode ser arcaico, pode ser o que for, mas até hoje produz vida. Tem um amigo meu que ele diz: França, tu realmente é um cara inteligente e crê em Bíblia, tu acredita em Bíblia, cara? Tu acredita em Deus por conta de Bíblia? Eu disse: cara, eu não acredito em Deus por conta de Bíblia, cara. Se não houvesse Bíblia, mesmo assim eu acreditava em Deus, cara. Porque Deus não depende de Bíblia. O Evangelho não depende de Bíblia. O cristianismo talvez seja a única religião do mundo que não depende de nada. Só depende de você dobrar o joelho e orar a Deus e dizer: Senhor, está aqui. Eis aqui um cara que quer ser teu servo, todo bichado, e que precisa da tua misericórdia, que é um meninão, mas que tem vontade de ser um homem. É isso. Simples assim. Eu não vou falar isso, pastor, porque politicamente isso aí não está correto. Então deixa ele chegar com a idade adulta e ele estiver apanhando. Porque lá no mundo não há perdão. Deus perdoa, mas o mundo não perdoa. E aí o caboclo vai dizer: deixei de ouvir a palavra do Senhor. Deixei de ouvir a voz do Senhor para ouvir vozes estranhas. E a gente poderia, queridos, ficar aqui falando muito sobre isso, principalmente no campo do trabalho. Infelizmente, nosso tempo, nós temos um tempo. Nós poderíamos ficar aqui ouvindo muito sobre esse assunto. Cara que fez doutorado e chega na empresa para fazer uma entrevista de emprego falando errado, escrevendo errado, é uma lástima. Não sabe o que fala, não sabe sequer uma conta de aritmética. O Estado é culpado, pastor? Tem sua parcela de culpa. Mas o maior culpado é o indivíduo, que foi um mimadão, que achou que matando aula e comprando pessoas, ele ia se dar bem na vida. Então que Deus, queridos, nos dê uma sacudida, que Deus nos livre e guarde de todo o mal, que Deus nos abençoe, volte o seu rosto para nós e nos dê a paz, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço ao seu irmão, queridos.